Graça e paz, igreja. Vocês sabiam que 3 a cada 10 igrejas nos últimos 4 anos faliram? E muitas outras que foram abertas estão com menos do que 50 membros no total? Então, os cultos esvaziados, vigílias esvaziadas. E sabe por quê? Porque foram abertas nos lugares errados. Se você está pensando em plantar uma igreja, ou conhece alguém que quer plantar uma igreja, este vídeo pode salvar alguns anos de frustração e alguns milhares de reais. Eu sou o Augusto Santos do canal Boa Obra e aqui eu ensino pastores a organizar e expandirem suas igrejas de forma inteligente. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana eu trago estratégias como estas. Deixa eu te contar sobre um pastor fictício chamado Roberto. Ele vendeu a casa, pegou um empréstimo de 80 mil reais e plantou uma igreja em um bairro que ele sentiu no coração que era o lugar certo. Resultado de 3 anos depois, apenas 25 membros, dívidas de 120 mil, família em crise financeira, o sonho ministerial dele quase destruído. Sabe por quê? E qual foi o erro dele? Ele escolheu um local totalmente baseado na emoção, não em estratégia. Ele não analisou se tinha gente suficiente na região, se o perfil das pessoas combinava com a sua igreja, se tinha muitas igrejas próximas, se o local era acessível, se a região estava crescendo ou diminuindo, se tinha comércio. O que é que tinha lá? Ele não analisou nada. A verdade é que plantar igreja é como abrir um negócio. Precisa de estratégia. Só que a diferença de um negócio para uma igreja é o dono. E esse faz com que a gente não só precise de estratégia e que tenha muita fé. Então eu creio que se o Espírito Santo pedir para você abrir uma igreja na Coreia, sem você pensar, pode ir. E vai dar certo, porque ele vai prover. Mas Deus gosta de fazer milagres e ele sempre utiliza uma pessoa. Então nós temos que fazer a nossa parte. Você está pronto para fazer a sua parte ou vai fazer feito o Roberto? Abrir igrejas na emoção. Mas a boa notícia, irmãos, é que existe uma fórmula que foi desenvolvida pelo canal Boa Obra que pode lhe ajudar a plantar a igreja no local melhor e com mais eficácia. Então, eu vou lhe passar aqui 5 critérios para você analisar antes de plantar essa igreja e analisar em qualquer região, tá? Eu utilizei esses critérios e atualizei em cima da nossa paróquia e ele deu 86% de chance de abertura dessa igreja, né? Então eu vou mostrar como é que a gente fez. Inicialmente aqui, ó, o primeiro critério é densidade populacional. Então o que é que você precisa? Você precisa ter pelo menos 10 mil habitantes num raio de 3 quilômetros. Por quê? Porque estatisticamente, quase que não sai, apenas 2 a 3% da população vai se interessar pela sua igreja inicialmente. Então, como descobrir? Aqui, ó, estou aqui com o Google Maps aberto, né? E aí eu vou, claro que eu também teria que pesquisar o bairro, pegar algumas informações. Aqui eu já pegando da minha área demográfica, eu tenho que puxar aqui as informações, mas eu acho que tem uns 25 mil pessoas estimadas aqui na área onde nós estamos, que é em Maria Farinha, um bairro da cidade do Paulista, Pernambuco, né? Então, o primeiro critério seria esse, que seria a densidade populacional. Depois disso, nós vamos ver o perfil socioeconômico que está ali ao redor da igreja onde eu quero plantar, né? Então, como é que eu analiso? Eu observo o tipo de casas e carros na rua, vejo os comércios na região. E outra coisa interessante é o que eu estou mostrando para vocês aqui no mapa. Vamos chamar de concorrência. Quantas igrejas evangélicas eu tenho ali no local? A igreja é essa daqui, ó. Igreja Episcopal Carismática do Brasil, Paróquia Galileia. Então, quais são as igrejas que eu tenho aqui próximo? Basicamente, eu tenho 8 igrejas. Uma é Assembleia, muito forte. Outra é Presbiteriana, muito forte. Batista, muito forte. Essa quadrangular aqui, ó,
no início também está muito forte, né? Então hoje eu tenho igrejas fortes. Mas como tem aquela regra de 2.000 por 3 quilômetros, a distância aqui da quadrangular para nós é muito distante, né? Então aqui a minha igreja está muito próximo de uma comunidade e são 25.000 pessoas no total, então daria pela teoria 12 igrejas, vamos dizer assim, né? Então as igrejas que podem existir, que não estejam no mapa, essa eu não vou nem considerar. Claro que a gente vai ter que fazer uma ronda, a parte missionária mesmo, tem que estar imerso no local antes de abrir a igreja, mas nesse momento aqui eu não considero porque eles estão bem simples, né? Por não ter nem localização no Google Maps, né? Então, se você souber de alguma igreja dessa, manda assistir um vídeo meu que eu coloquei de como colocar sua igreja no mapa. Brincadeiras à parte, mas não deixe de andar, de visitar, observe domingo, olhe as igrejas, veja o tipo de movimento que elas têm, se elas são realmente que vão fazer a diferença ou não, ou se elas são igrejas esvaziadas. Outro critério é a acessibilidade. Essas palavras são muito difíceis, mas vamos lá. O local precisa ser fácil de chegar, ter transporte público, pelo menos ali a 500 metros, estacionamento, de repente, disponível, uma rua para parar. Tem que ser um local bem sinalizado, a gente tem que avaliar se o local é perigoso ou não. Eu vou mostrar a planilha, mas basicamente até agora já estão 4 critérios, né? Vamos para o quinto. Qual é o potencial de crescimento da região? Aqui em Maria Farinha estão desenvolvendo, aqui mais ou menos próximo ao Veneza Water Park, uma área de construção muito grande de residenciais, que você vai diversos prédios residenciais. Então isso vai popularizar bastante. O governo tem feito algumas obras em relação ao mar e tal, e tem muitos mercados, muitos bares, enfim, que movimentam pessoas. Então tudo isso aí é um local muito atraente para captar vidas para o Senhor, né? Então esse é um critério que nós temos que ver se tem mobilidade ou não próximo. E como tudo aqui no canal é muito prático, né? E para facilitar a sua vida, eu criei uma planilha onde você coloca os dados de região e ela calcula automaticamente viabilidade e lhe dá uma nota no final de se é viável ou não, se é interessante ou não você colocar. Deixa eu mostrar um exemplo real aqui da nossa igreja, tá? Eu tinha até colocado como outro exemplo, mas depois eu tomei a liberdade de pegar algumas informações na internet, IBGE e tal, e ir colocando algumas informações para preencher. Primeira aba que nós temos aqui é a aba de instruções, né? Ela vai falar das outras 4 abas que eu tenho aqui, que é objetivo, análise, ranking e o checklist. Aqui ela vai mostrar o que é cada uma, né? Então, o objetivo é qual o objetivo da sua igreja? Qual é a visão principal da igreja? Qual é a motivação? Quais são os 3 valores inegociáveis? Né? Qual é o perfil demográfico, socioeconômico, critérios desejados para a sua igreja, recursos, né? E restrições iniciais, tipo, qual é o orçamento? É uma missão, vai ser bancada por uma outra igreja, mas qual é o orçamento que eu vou precisar? Qual é o preço do aluguel lá? Então tudo isso vai ter que ser levantado. Reflexão final, se há um sentimento forte, um desejo por essa região específica, né? E qual é a justificativa, além da emoção, para essa preferência? Lembra lá do meu exemplo da igreja do pastor Roberto? Me perdoe se tiver algum pastor Roberto. Isso foi um exemplo, um nome bonito que eu coloquei, tá, pessoal? Então, não conheço nenhum pastor Roberto e não estou dando exemplo de nenhum real, tá? Análise. Então, eu criei essa planilha aqui, ó, com os critérios, as perguntas e as respostas, e eu coloquei também ela para selecionar, para facilitar, para que você não erre, né, vamos dizer assim. Tem os critérios de ponto, né? Então, densidade populacional, o peso é 25%. Perfil socioeconômico, o peso são 20%. Concorrência religiosa, 15%, porque não é isso que vai influenciar. Acessibilidade, 10%. E potencial de crescimento, mais 10%. E aí, em cima dessas notas e das respostas, ele vai lhe dar um ranking, né? Então ele vai dizer aqui, ó, a pontuação máxima da sessão e qual foi a sua pontuação. E o meu critério deu altamente recomendado, né? Aqui eu coloquei as outras igrejas próximas, né? Aqui eu coloquei um gráfico em cima do quais foram as minhas pontuações em cima de densidade populacional, perfil socioeconômico, concorrência religiosa, acessibilidade e o checklist, né? Esse checklist ele fica aqui no final, ó, e aqui ele pergunta: visão e planejamento, equipe e liderança,
Legalização e burocracia, é muito importante você saber disso, se já tem CNPJ, se já tem estatuto, ata, isso aí o governo vai pedir, né, para você poder fundar uma igreja. Local e infraestrutura, será que eu tenho um louvor? Será que eu já tenho um púlpito? Você acha que não, mas vai ficar pensando nisso na hora, depois de já ter alugado o prédio. Isso, quanto você está pagando um aluguel, você está acabando algumas reformas e não tem tudo, vai tardar ainda mais a abertura da igreja, né? E aí os custos começam a vir, não para, né? Comunicação e discipulado, e no final você vai marcando sim ou não, e ele tem um peso de cada questão, né? E aí a ideia é que no final, você, em cima do ranking, ele diga se é altamente recomendado, se é recomendado ou se você tem que pensar mais um pouco, né? Enfim, agora eu quero que você me diga, você faça basicamente 3 coisas. Eu preciso que você faça pelo menos aí 3 coisas para nós. Em cima dessas informações que você viu, em cima dessas ideias, dessas planilhas, que claro que tudo pode ser adaptado, não existe nenhum dono da verdade. Como eu falei, não é a minha especialidade e missão 100%, eu não sei se eu falei isso, mas não é. Eu sou empreendedor, eu tenho um MBA em gestão empresarial e eu ajudo o nosso bispo aqui e outros pastores justamente para nessas documentações administrativas, entregas, indicadores, onde a parte espiritual dessas igrejas já existe e eu entro muito com essa parte de administrativa. Mas, em cima disso, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, se inscreva no canal, ative o sino, porque eu vou fazer várias séries sobre implementando igrejas, né? Segunda, baixe a planilha que eu vou disponibilizar. Eu não sei se eu vou disponibilizar agora nesse vídeo ou vou fazer um outro vídeo com passo a passo, né? Comente se você tiver alguma dúvida, se eu não falei algo que é importante, ou então me ajude, coloque informações. Augusto, você poderia ter falado disso, também tem isso. Eu quero aprender junto com vocês. Ninguém, como eu falei, ninguém aqui é dono da verdade, né? E se você está pensando em implantar uma igreja aqui, comente também, para que a gente possa evoluir. E lembra, plantar a igreja no lugar certo é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Não deixe sua visão morrer por falta de planejamento. Nos vemos nos próximos vídeos, onde eu vou trazer mais novidades. Deus abençoe fortemente a sua visão.